Nessa videoaula a gente corrige a atividade da última aula, atividade essa que abordava o conceito de posição relativa entre ponto e circunferência. A primeira questão pergunta qual a posição relativa entre a circunferência de equação x menos 1 ao quadrado mais y mais 2 ao quadrado igual a zero e cada ponto dado. No item A nós temos o ponto A de coordenadas 4 e 1. Bem, nós sabemos, que a estratégia mais simples para poder determinar a posição relativa de um ponto e uma circunferência é substituindo as coordenadas do ponto na equação da circunferência. É isso que a gente vai fazer aqui. Só que essa equação da circunferência ela tem que estar igualada a zero. Então, para isso, eu peguei a equação da circunferência inicialmente, passei para o primeiro membro o 10 e igualei a zero. Agora sim, pega essa equação igualada a zero e nós vamos substituir. Substitui o x por 4 e o y por 1. Então fica 4 menos 1 ao quadrado mais 1 mais 2 ao quadrado menos 10. Resolvendo, 4 menos 1 dá 3 ao quadrado mais 1 mais 2 dá 3 ao quadrado menos 10. 3 ao quadrado dá 9, então aqui nós temos 9 mais 9 menos 10, ou seja, dá 8, 9 mais 9 dá 18. 18 menos 10 dá 8. Portanto, então, nós temos, já que o resultado deu positivo, se trata de um ponto externo. Então, o ponto A ele é um ponto fora da circunferência. O item B traz o ponto B de coordenadas 0 e menos 5. Então, como a gente já tem do item anterior a equação igualada a zero, é só pegar as coordenadas desse ponto e substituir. Lembrando que o x é 0 e o y é menos 5. Feita a substituição, vai ficar então 0 menos 1, tudo isso ao quadrado, mais menos 5 mais 2, tudo isso ao quadrado, menos o 10. Quando eu pegar 0 menos 1, dá menos 1 ao quadrado, mais menos 5 mais 2 dá menos 3, também tudo isso ao quadrado, repete o menos o 10. Dando continuidade, menos 1 ao quadrado dá 1, mais menos 3 ao quadrado dá 9, repete o menos o 10. 1 mais 9 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Então, se nós obtivemos um resultado zero, é porque se trata de um ponto na circunferência. Então, o ponto B ele está sobre a circunferência. Continuemos, então, com o ponto C de coordenadas 3 e 0. Vamos substituir do mesmo jeito, Então, substituindo na equação da circunferência, o x por 3 e o y por 0. Então, vai ficar 3 menos 1, tudo isso ao quadrado, mais 0 mais 2, também tudo isso ao quadrado, menos o 10. 3 menos 1 dá 2 ao quadrado, mais 0 mais 2, também dá 2 ao quadrado, menos o 10. 2 mais 2 dá 4, então isso aqui é 4 mais 4 menos 10. 4 mais 4 dá 8, 8 menos 10 dá menos 2. Então, a gente substitui e encontra um resultado negativo. Por que nós encontramos um resultado negativo? Nós sabemos disso, Quando a gente encontra um resultado negativo, é porque nós temos um ponto interno. Então, o ponto C ele está dentro da circunferência. Vamos continuar, então, com o ponto D de coordenadas menos 2 e menos 1. Então, ainda estamos na primeira questão, onde a gente já tem a equação igualada a zero. Vamos lembrar da equação do item anterior, dos itens anteriores, e vamos substituir nela o x por menos 2 e o y por menos 1. Então, vai ficar menos 2 menos 1, tudo isso ao quadrado, mais menos 1 mais 2, tudo isso ao quadrado, menos o 10. Menos 2 menos 1 dá menos 3, tudo isso ao quadrado, mais, quando eu pego menos 1 mais 2, dá 1, também tudo isso ao quadrado, menos o 10. Bem, menos 3 ao quadrado é 9, mais 1 ao quadrado dá 1, menos o 10. 9 mais 1 dá 10, 10 menos 10 dá 0. Por que nós obtivemos 0? Quando a gente obtém 0, nós temos um ponto na circunferência. Então, nós temos um ponto sobre a circunferência. Vamos para o item E. O item E traz o ponto E de coordenadas menos 3 e 2. Então, do mesmo jeito, substitua o x por menos 3, substitua o y por 2 na equação que a gente está trabalhando desde o item A. Substituindo, vai ficar menos 3 menos 1 ao quadrado, mais 2 mais 2 também ao quadrado, menos o 10. Menos 3 menos 1 dá menos 4 ao quadrado.
mais 2 mais 2 dá 4 ao quadrado, menos o 10. Menos 4 ao quadrado dá 16, mais 4 ao quadrado dá 16, menos o 10. Bem, 16 mais 16 dá 32. 32 menos 10 dá 22. Então, a gente obteve um resultado positivo. Como a gente obteve um resultado positivo, isso quer dizer que nós temos um ponto externo, né? O ponto E, ele é um ponto fora da circunferência. Vamos então para o ponto F. O ponto F tem coordenadas menos 1 e menos 4. Então, do mesmo jeito, substitui o x por menos 1, substitui o y por menos 4. Então, fica menos 1, tudo isso ao quadrado, mais menos 4 mais 2, tudo isso ao quadrado, menos o 10. Menos 1 com menos 1 dá menos 2, tudo isso ao quadrado, mais menos 4 mais 2 dá menos 2, também ao quadrado, menos o 10. Menos 2 ao quadrado dá 4 positivo, mais menos 2 ao quadrado, também nós já sabemos que dá 4 positivo, menos o 10. 4 mais 4 dá 8, 8 menos 10 dá menos 2, ou seja, deu um resultado negativo. Desse modo, então, se eu substituir e encontrei um resultado negativo, então nós temos um ponto interno. Isso quer dizer que o ponto F ele é um ponto dentro da circunferência. A segunda questão. Indica a posição relativa entre o ponto J, de coordenadas 2 e menos 6, e cada circunferência. Então, aqui nós vamos ter em cada item a equação de uma certa circunferência, e a gente vai ter que dizer qual a posição do ponto J em relação a essa circunferência. O procedimento é o mesmo, é só pegar o ponto J, as coordenadas, né, e substituir na equação da circunferência que for dada em cada item. No item A nós temos a equação de circunferência x menos 6 ao quadrado mais y mais 7 ao quadrado igual a 17. Bem, substituindo, o que a gente pega então? Para substituir eu tenho que igualar a zero. Eu já falei isso antes. Então, primeiro a gente pega o 17, passa para o primeiro membro negativo e iguala a zero. E agora sim a gente pode substituir. Substitui o x por 2 e o y por menos 6. Então, fica 2 menos 6, tudo isso ao quadrado, mais menos 6 mais 7, também tudo isso ao quadrado, menos o 17. Bem, no primeiro parêntese, 2 menos 6 dá menos 4, tudo isso ao quadrado, mais, no segundo parêntese, menos 6 mais 7 dá 1, também ao quadrado, repete o menos 17. Menos 4 ao quadrado dá 16, mais 1 ao quadrado dá 1, menos o 17. 16 mais 1 dá 17, 17 menos 17 dá 0. Desse modo, então, se o resultado deu 0, isso quer dizer que o ponto J pertence à circunferência dada no item A. O item B traz a equação geral de uma circunferência, x ao quadrado mais y ao quadrado, mais 2x mais 8y, menos 8 igual a 0. Beleza, vamos lá então. Vou substituir as coordenadas, né? Então, substituo o x do centro, substituo, na verdade, o x por 2, substituo o y por menos 6. Então, vai ficar 2 ao quadrado, mais menos 6 ao quadrado, mais 2 vezes 2, mais 8 vezes menos 6, menos 8. Resolve, 2 ao quadrado é 4, mais menos 6 ao quadrado é 36, mais 2 vezes 2 vai dar 4, né? Mais com menos dá menos, aí você pega 8 vezes 6 dá 48 e repete o menos 8. Beleza, vamos lá então. Resolvendo aqui, nós pegamos 4 mais 36 dá 40, 40 mais 4 dá 44, 44 menos 48 dá menos 4, menos 4 com menos 8 dá menos 12. O resultado deu negativo. Como o resultado deu negativo, então nós temos um ponto interno, ou seja, nós temos um ponto dentro da circunferência. O item C, ele traz então a equação reduzida, x mais 7 ao quadrado, mais y menos 5 ao quadrado, igual a 18. Então, bora lá. Como aqui não está igualado a zero, eu vou primeiro igualar a zero. Como a gente obteve aí, passando o 18 para o primeiro membro negativo. Agora eu vou substituir o x e o y pelas coordenadas do ponto J. Então você substitui o x por 2 e o y por menos 6.
Então vai ficar 2 mais 7 ao quadrado mais menos 6 menos 5 ao quadrado menos o 18. 2 mais 7 dá 9 ao quadrado mais menos 6 menos 5 dá menos 11 também ao quadrado menos o 18. 9 ao quadrado dá 81 mais menos 11 ao quadrado dá 121 menos o 18. 81 mais 121 menos 18 dá 184. 184 é um valor positivo. Isso me faz concluir que o ponto C ele é um ponto externo a essa circunferência. Trazemos então o ponto D, né? Na verdade o ponto D não. Trazemos então o item D. Esse item D ele vem com a equação geral de uma circunferência. Então é mais simples, né? Preciso nem trabalhar primeiro. Eu já posso pegar e substituir direto o x por 2 e o y por menos 6. Então vai ficar 2 ao quadrado mais menos 6 ao quadrado menos 8 vezes o 2 mais 6 vezes o menos 6 mais o 12. Resolvendo, 2 ao quadrado é 4 mais menos 6 ao quadrado é 36 menos 8 vezes 2 dá 16 mais com menos dá menos, 6 vezes 6 dá 36 mais o 12. Vamos então resolver. Dá para cancelar, por exemplo, o 36 com menos 36. 4 mais 12 dá 16, com menos 16 dá 0. Se o resultado deu 0, é porque nós temos que esse ponto dado ele é um ponto pertencente à circunferência do item D. Terceira questão. Determine o valor de K para que o ponto P de coordenadas 7K seja interno à circunferência de equação x ao quadrado mais y ao quadrado menos 10x mais 4y menos 11 igual a 0. Gente, questão bem simples, né? Se o ponto P é interno a essa circunferência, quando a gente substituir as coordenadas do ponto P na equação da circunferência, a gente deve achar um valor negativo. Ou seja, a gente deve achar um valor menor do que 0. É isso que nós vamos fazer. Eu vou pegar, então, a equação da circunferência, né? Vou tomá-la menor do que 0. Por que eu tomo menor do que 0? Exatamente pelo que eu disse. Porque na hora que eu substituir, para ser um ponto interno, eu tenho que achar um resultado negativo. Substitui, então, os valores. Substitui o x por 7 e o y por k. Então fica 7 ao quadrado mais k ao quadrado, menos 10 vezes 7, mais 4 vezes k, menos 11, isso tem que dar menor do que 0. 7 ao quadrado é 49, mais k ao quadrado, menos 10 vezes 7 dá 70, mais 4 vezes k dá 4k, menos 11 repete, isso tem que ser menor do que 0. Vamos então organizar, isso fica k ao quadrado mais 4k. Quando eu pegar 49 menos 11 menos 70 dá menos 32, menor do que 0. Gente, nós chegamos na inequação do segundo grau. K ao quadrado mais 4k menos 32 menor do que 0. A gente vai ter que lembrar, né, como é que a gente resolve a inequação do segundo grau. Relembre aí. Primeiro eu resolvo a equação, depois eu faço o estudo do sinal da parábola. Resolvendo a equação, k ao quadrado mais 4k menos 32 igual a 0, a gente encontra duas raízes, que são menos 8 e 4. Beleza, encontrando essas duas raízes, eu agora vou fazer o estudo do sinal da parábola. Como assim? Primeiro vamos lembrar de que a parábola ela apresenta uma concavidade para cima. Por quê? Porque o termo A é positivo. Então nós vamos localizar ela aqui no plano cartesiano, só para a gente ter uma noção, né, como é que eu vou fazer. Essa parábola no plano cartesiano, ela vai cortar o eixo x nas raízes, que são menos 8 e 4. Então tá aí as raízes. Vamos lembrar de que essa parábola tem concavidade para cima. Então o esboço dessa parábola é esse que nós temos aqui representado. Uma parábola com concavidade para cima, cortando o eixo x no menos 8 e no 4. Beleza, o que nós queremos? Eu quero resultado negativo, eu quero resultado menor do que 0. Então o que eu tenho que fazer? Eu tenho que olhar quais são ou qual é o intervalo em que essa parábola assume valores negativos. E aí você me diz, onde é que a parábola assume valor negativo? Onde ela fica abaixo do eixo x. Se você olhar para esse nosso gráfico, você vai perceber que a parábola está abaixo do eixo x no intervalo que vai de menos 8 até 4. Desse modo, o que nós temos?
Nesse intervalo do menos 8 até o 4 é que nós vamos ter o resultado da parábola dando negativo. Desse modo, o K ele tem que estar entre o menos 8 e o 4. E como é que eu escrevo que o K está entre o menos 8 e o 4? Basta que você escreva menos 8 menor que K menor do que 4. Pronto. Então esses são os possíveis valores do K para que a gente tenha de uma circunferência, né? De maneira que o ponto P de coordenadas 7 e K seja interno a esta circunferência. Dessa forma, então, finaliza a videoaula, onde nós corrigimos a atividade que abordava a posição relativa entre ponto e circunferência.